Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu de juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje o que nós estamos ouvindo é o Sermão da Montanha, capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, na parte em que Jesus diz assim aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Está dizendo da justiça enquanto a posição deles, a relação deles para com Deus. Ou seja, se a vossa justiça para com Deus não for maior que a deles, vocês não vão entrar no reino dos céus. Ou seja, se aquilo que vocês fazem, se a prática da lei, a prática da piedade de vocês, que são meus discípulos, se elas continuar seguindo a mesma lógica da piedade dos fariseus e dos mestres da lei, vocês não vão entrar no reino dos céus. Por quê? O reino do céu é um reino que é do céu, não é daqui. A lógica que rege o reino dos céus não é a lógica mundana, não é a lógica material, materialista. Não é a lei da carne que vigora no reino dos céus, é a outra lei, a lei do Espírito. É diferente. A lei da carne, por mais que ela tenha uma lógica, ela tenha um sentido e tenha uma certa validade, ela é da carne. E tal como a carne ela perece e morre, tal como a carne ela é fraca, tal como a carne ela não é justa. A lei do Espírito, pelo contrário, por não estar determinada por nada, ela pode ser perfeita à medida do infinito. Ela pode ser boa à medida do infinito. Ela pode ser verdadeira à medida do infinito. Ao contrário da carne. Por isso, nosso Senhor está dizendo: vocês que receberam a pregação do reino dos céus, estão tendo acesso a tudo isso que eu estou dizendo para vocês, precisa ter a justiça, ou seja, a prática de vocês tem que ser mais excelente que a deles, porque aquilo que para o qual o coração deles está fechado para receber, o de vocês está aberto. É claro que aqui ainda não há ainda um progresso, tá? Os apóstolos, esses discípulos que escutam o Sermão da Montanha, não são progredidos na fé. Ainda há muita coisa que eles não entendem. Com certeza que eles não estão entendendo o que Jesus está dizendo completamente. Assim, se a sua justiça não for maior do que a deles. Não está dizendo aqui, mas pode ser que no coração de algum deles, talvez de Pedro, esteja brotada essa pergunta. Nosso Senhor só pode estar ficando doido, porque como é que nós, que somos pescadores, Pedro deve ter olhado para si, né? Eu já devo ter falhado com tanto preceito, já devo ter cometido tanta injustiça, como é que eu vou ter a minha piedade, praticar a piedade de modo maior, mais elevado que a desses homens aí, que são homens do templo, homens da religião, estão ali o tempo todo em contato com a palavra de Deus, são inteligentes, sábios, são cultos,
Eu, turrão, ignorante, como se diz hoje, da roça, o matuto da roça, como é que eu vou dar conta de ter a minha sabedoria, a minha religiosidade maior do que desses aqui? Mas é porque Nosso Senhor, evidentemente, Nosso Senhor sabe que Pedro um dia, totalmente convertido, porque ele vai, não é, receber ali a sobreciação do Espírito Santo, ele vai dar conta, os olhos dele vão se abrir e ele vai compreender essas realidades aqui. Então Pedro, ele vai sim entender, começar a distinguir aquilo que é da carne, aquilo que é do mundo, aquilo que é do Espírito. Pedro vai ter acesso àquilo que é do reino do céu, aquilo que é divino e aquilo que não é divino. A gente tem que começar a saber fazer essa diferença, todos nós que somos batizados. Por quê? Nós não somos feitos somente de carne, né? A gente não é só isso que a gente vê. A gente é uma compleição, né? Uma junção de várias coisas, né? Nós somos feitos de espírito, corpo e alma, né? Nós não só somos corpo. Portanto, isso aqui que nós vemos é a parte mais superficial nossa, mas nós temos muita coisa aqui para dentro. E Nosso Senhor se ocupa mais do que está aqui dentro do que está fora, né? Ele vai dizer em outra ocasião, impuro não é aquilo que entra no homem, mas impuro é aquilo que sai dele. Ou seja, vocês não têm que preocupar com aquilo que vocês comem, vocês têm que preocupar com aquilo que começa a nascer dentro do coração e vocês permitam que saia. É mais ou menos nessa lógica que Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, e ele vai dizer, vai falar dos israelitas, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, ou seja, o Antigo Testamento, um véu cobre o coração deles. Que véu que é esse que está cobrindo o coração dos israelitas quando eles têm contato com a lei? Porque eles vão ler a lei, aquilo que é de inspiração divina. Os escritos de Moisés são escritos por inspiração divina, foram dados do alto. Só que eles vão ler, os israelitas são os judeus que não se abriram a Cristo, né? Eles vão ter contato com essas palavras, eles vão lê-las com o espírito do mundo, com a lógica mundana. Aí eles não vão entender nunca, não vão entender a letra. Não vão entender o espírito que está por detrás da letra. Eles não vão conseguir ouvir ali a voz de Deus que grita no texto bíblico. Então eles vão meio que ser cegos, né? Não vão ler, mas não vão entender nada. Vão ver, mas não vão ser capazes de enxergar absolutamente nada daquilo que traz da palavra de Deus. Ele vai dizer, mas quando a pessoa se converte a Cristo, os olhos dela se abrem. Por quê? Por causa do Espírito. Ela começa a enxergar aí essas realidades sobrenaturais. Ela começa... Aí sim, ela começa a entender aquilo que Jesus vai mandar agora, né? Vai dizer, não ouvis o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Isso aqui todo mundo entende, é lei material. Se você matar alguém, você está condenado, porque você tirou uma vida. Isso aí, aos olhos de qualquer um, é uma coisa horrenda, terrível. Mas Jesus acrescenta, agora que ele vai entrar pensando de acordo com a lei do reino dos céus, uma coisa mais elevada, não material, mas espiritual. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Está dizendo, olha, não é somente aquilo que você causa de dano ao corpo do seu irmão que é ruim, que é danoso, mas aquilo que você nutre dentro de si contra seu irmão, que também é danoso. Se você se encolerizar contra seu irmão, se você nutrir dentro de si um ódio pelo seu irmão, você vai ser réu, você vai ser acusado no juízo. E aqui ele está falando do juízo diante de Deus. Por quê? Repito, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Cuidado com o seu espírito. Cuidado com o que nós deixamos entrar aqui. Em outra ocasião, mais para frente, não é que nesse mesmo contexto ele vai dizer do adultério. Comete adultério não é só aquele que materialmente, concretamente trai a sua esposa ou a esposa trai o seu marido. Não, quem cobiça. Se você introduziu dentro do seu espírito, se você introduziu na sua inteligência, se você alimentou a sua vontade com o desejo do adultério, você já cometeu adultério. Porque a sua dimensão espiritual já saiu do eixo, já cometeu a injustiça, já permitiu que aquilo ali entrasse dentro de si. Acabou. Então o adultério foi cometido. O assassinato também. Quando eu odeio alguém, tenho vontade, desejo mal para essa pessoa, estou perdido. Porque a pessoa continua andando ali, mas eu no meu espírito, eu tenho aversão a ela. E aí eu te pergunto, né? Como é o reino dos céus, o céu, né? No paraíso, como é que essas pessoas vão conviver? Porque o corpo vai morrer, vai ficar aqui.
E quando essas duas almas se encontrarem, né, uma diante da outra, uma alma não fez mal à outra porque tinha um corpo que ficou ali parado, mas se pudesse, tinha matado. Tem gente que tem ódio de realmente querer matar outra pessoa, querer que a pessoa nem existisse. Quando não tivesse a realidade aqui, como é que essas duas pessoas vão coabitar no mesmo lugar? O reino dos céus é o reino de Deus, é um lugar onde não cabe conflito. Como é que essas duas almas vão coabitar juntas, né? Sem que haja ali conflito? Como é que elas vão se harmonizarem umas com as outras? Mas é claro, né? O problema é, né, continuando lá com o apóstolo Paulo, o israelita, ou seja, a pessoa mundana, podemos dizer assim também, ela não consegue, ela não pensa conforme Deus, ela age sempre de acordo com a sua lógica mundana. Aqui ele está falando da ira, não é? Uma pessoa que ira, que se ira, o que essa pessoa faz? Ela transforma uma energia que ela tem, uma força que ela tem, porque a raiva, a ira, foi colocada dentro de nós pelo próprio Deus, portanto ela é boa em si, ela é uma energia que nos impulsiona. A raiva, ela é o ímpeto, é um ímpeto que nós temos. Deveria ser usado esse ímpeto para seguir a Deus, mas como nós somos pervertidos, a gente usa para servir a nós mesmos. Então, quando alguém comete algum erro, alguma coisa que nos incomoda, o que vai fazer? Esse ímpeto, essa força se volta contra a pessoa que nos causou algum incômodo com toda a agressividade que nós podemos. Aqui, a raiva é isso aqui. A raiva é quando a gente quer que a justiça seja feita, mas não mediante os padrões de Deus, os padrões divinos, né? Os padrões que vão para além de mim, mas de acordo com os meus padrões. E aí eu quero fazer uma justiça que, na verdade, é uma justiça injusta. Eu estou ali, na verdade, querendo me colocando ali no lugar de Deus, né? Quando eu sou ofendido ou quando alguém me incomoda, eu miro contra ela, eu estou querendo que ela pague pelo incômodo que ela me fez, como se eu fosse uma pessoa intocável. A grande justiça que está nessa relação é a seguinte: Deus, que foi tremendamente ofendido pela humanidade, podendo ele nos retribuir, vingar-se de nós, irar-se contra nós, não o fez. E agora nós nos julgamos, nos achamos com o direito de ter a nossa justiça plenamente satisfeita na hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. O pecado, a maldade da raiva, da ira também encontra nisso. A injustiça da ira também encontra nisso. O homem não tem direito nenhum de chatear-se com ninguém por motivo nenhum. Ninguém tem um desejo de odiar outra pessoa. Pode vir no nosso coração o sentimento, claro que pode. Pode vir um sentimento, às vezes, de chateação, de tristeza com relação a alguma pessoa, mas a gente não tem o direito de alimentar esse desejo dentro de nós, porque o pecado é quando a gente alimenta o desejo. O desejo vai vir, certamente vem. Quando nós somos afetados negativamente por atitude de alguém, vem o desejo de ódio, vem a raiva, vem a ira. Mas eu não tenho o direito de tomar posse dessa ira e de apossar dela como se fosse uma coisa boa. Pode ser que eu nunca, né, vá me vingar, nunca vá fazer nada, mas se eu alimentar isso, eu trazer esse rancor, não é? Essa insatisfação para com quem quer que seja dentro de mim, eu estou pecando, cometendo pecado grave, né? Porque primeiro que eu estou matando espiritualmente alguém, né? E segundo, porque eu estou sendo ingrato. Ingrato com a misericórdia de Deus, eu estou sendo injusto porque eu também, tendo ofendido a Deus, eu não fui punido conforme eu mereço. Deus, ele não me puniu conforme as minhas culpas. Por que agora eu estou querendo odiar o meu irmão? Portanto, fazer justiça, né? A coisa é tão grave, né? A coisa é tão séria, que nosso Senhor manda: se você for oferecer um sacrifício e alguém tiver alguma coisa contra você, se houver uma relação dessa natureza com alguém, vai lá e reconcilia com ela, porque se você não faz isso, a sua oferenda valeu de quê? De nada. De que valeu a sua missa? Não valeu de nada, porque você não está unido, você não está justificado com Deus, você está distante dele. Se nós não reformulamos a nossa cabeça para que nós pensemos conforme não a nossa justiça, não conforme as leis materiais, porque o que vigora no mundo é olho por olho, dente por dente. Se Deus seguisse esta lei de olho por olho, dente por dente, nós todos estaríamos dizimados. Nós não existiríamos mais, nada disso aqui existiria, porque nós deveríamos termos sido punidos pelo aquilo que nós fazemos.
Nossa falta, por menor que seja, ela merece um castigo tremendo, mas Deus, ele não o faz. Quem tem uma mentalidade mundana segue isso, olho por olho, dente por dente. Mas quem segue a mentalidade divina e entrega qualquer situação que seja, sabe entregar aquela alma, aquele incômodo, sabe entregar a Deus Nosso Senhor e confiar não a sua justiça, mas a justiça divina, né? Julgar, fazer justiça, castigar, punir, etc., cabe em última instância a Deus Nosso Senhor, não a nós individualmente. A nós cabe, quando somos ultrajados, como somos maltratados, cabe a nós controlar a ira, controlar esse impulso, desviá-lo. Ao invés de atingir toda a nossa raiva para o irmão, vamos dirigi-la a Deus. Vamos transformar tudo isso em oração e confiar a pessoa que nos fez mal, confiá-la a Deus, confiar a misericórdia de Deus, se nós não podemos, se nós não nos sentimos capazes disto ainda. Para que a nossa justiça, aí sim, aí a justiça acontece. Em vez de eu alimentar o ódio contra a pessoa, transformo isso em oração, entrego tudo isso a Deus, aí sim. Agir não conforme a minha sabedoria, nem conforme a minha vontade, mas eu agir conforme a vontade dele, que é lento para a ira e generoso para com a misericórdia, generoso para perdoar, generoso para saber compreender e ter paciência para esperar. E assim, não é? Participaremos daquele grupo, né, dos bem-aventurados, dos mansos. Bem-aventurados os mansos, vai dizer nosso Senhor. Então, se nós quisermos participar desse reino do céu, se nós quisermos obter essa vida, entrar nesse reino que não finda nunca, o reino onde impera a paz, a justiça, o reino onde impera a felicidade, o reino dos céus, a vida junto com Cristo, se queremos isso para a nossa vida, a gente tem então que, a partir daqui, irmos nos configurando a Ele em tudo, tanto naquilo que nos agrada, também naquilo que não nos agrada, aquilo que nos custa. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, não é à toa, não é frescura, não é mesquinharia. Isso tudo é para nossa lapidação, para nos tornar semelhantes àquilo que Deus sonhou para nós, né? Nos deixar, tirar dessa deformidade de pedras brutas e nos transformar, nos recriar como pedras lapidadas, bonitas, né? Tal e qual aí foram pensadas por Deus nosso Senhor. Que assim nos seja possível pela inspiração, pela força do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.